Eu nasci grávido de constelação com cavalos. Essa é uma frase usada pelo meu amigo Paulo Newman. Paulo foi o criador e o pioneiro no mundo a incluir os cavalos no campo das constelações sistêmicas de Bert Hellinger. Por várias vezes nós nos encontramos, às vezes pessoalmente, às vezes na minha casa, em outras na Ecos Curitiba, na casa do Paulo, às vezes por ligação, chamada de vídeo, enfim. Várias oportunidades nós discutíamos sobre ser importante na vida de alguém. E sim, Paulo era um cara intenso, não media palavras, mas sempre era verdadeiro. E um dia, no último workshop que participei com ele em Curitiba, ele falou sobre 3 coisas que fizeram muito sentido para mim. A primeira é sobre ocupar o meu lugar. A segunda, sobre fazer com excelência. E a terceira, estar a serviço. Fora tudo de muita grandeza que sempre acontecia nos movimentos com os cavalos, e também com as suas palavras, o que mais me chamava a atenção é que sempre foi inclusive o motivo de eu ter uma profunda admiração e respeito, era o quanto Paulo era e é apaixonado pelo que ele fazia. Com isso tudo muito presente em mim, inclusive até um convite vindo do próprio Paulo mesmo, no mesmo workshop. Ele disse para mim: o que você acha de vir para Curitiba? Talvez nós pudéssemos fazer um trabalho juntos, num outro local que eu estou vendo para mudar, pois eu terei que desocupar esse, a pedido do proprietário. Bom, senti nessas palavras muito mais que um convite, obviamente. Talvez um pedido, talvez um chamado, que há anos já estava presente em mim, mas de uma certa forma ainda não entendia ou compreendia muitos porquês. Daí eu voltei para casa, refleti, jejuei, olhei para mim, acessei a fonte, através de muita oração e meditação, me envolvi inclusive com pessoas para me elevar, e em mim acessei a permissão de buscar outros níveis. E só assim eu senti esse verdadeiro chamado. E agora, contando um pouco da minha história para vocês, desde adolescente eu treino pessoas através do karatê, do kickboxing, da educação física, por ser educador físico, da alta performance, do rendimento e, claro, desde a primeira infância, um apaixonado por cavalos. Ainda que isso já tenha sido motivo de muitos desencontros e divergências de opiniões, é claro. E um dia, mais recente, olhando para o horizonte, num jejum prolongado de 8 dias que eu passei, mais exato do 4º para o 5º dia, uma voz e uma luz me veio e perguntou assim: o que faz seu coração cantar? Eu simplesmente me mantive com isso. Em seguida, nos meus treinos de corrida pela manhã, já na estrada, na rodovia, com o pensamento zerado, apenas olhando para o horizonte mesmo, sabe? Vem a mesma voz com a mesma pergunta. Então eu decidi fazer um grupo que fosse preparado antes de uma vivência presencial comigo. Isso aconteceu e foi simplesmente extraordinário. Mas algumas pessoas ali começaram a perguntar algumas curiosidades, como por exemplo, como você faz isso? Uma outra pergunta, né? Como você interpreta algo como, por exemplo, o cavalo deitar? Ou como você complementa essa comunicação que envolve toda a tropa? E aí eu me volto novamente para a estrada, para a rodovia, nos meus treinos de corrida, e digo que nesse momento a chave vira. E aí eu me pergunto, o que faz o meu coração cantar? Na hora, me vem uma mulher que com uma sessão comigo, com cavalos, se libertou de um trauma de anos e de várias sessões com psicólogo, até mesmo medicação, e que ela literalmente conseguiu se transformar. Eu digo que ela se curou. Na verdade, ontem eu já venci um trauma, que eu tinha muito medo de cavalo. Me sinto até mais corajosa pelo fato de ter essa vivência, de ter feito essa atividade com cavalo no noturno, né? E foi maravilhoso. E aprendi que a gente tem que saber chegar e tem que esperar a nossa vez, né? Porque não é do jeito que a gente quer. Depois também uma adolescente com inúmeras tentativas suicidas, sem vontades, inicia um contato com cavalos e alivia de uma maneira constante, até começando a competir, se torna inclusive uma linda mãe.
E uma terceira, uma mulher que chegou no Brasil recente, depois de muitos abusos emocionais, em uma sessão se envolve com os cavalos, permanece vindo nos movimentos em grupo e hoje se tornou minha companheira de vida. Além de ser também uma baita mulher, mãe e profissional. Vem que é ela que vai editar mesmo. Essas histórias e centenas, quiçá milhares de outras, de transformação, somadas ao legado do Paulo, me fez aos quase 45 anos ter um coração alegre cantando. Por saber que minha paixão muda o mundo para melhor. Sim, sou apaixonado por fazer a diferença na vida das pessoas. E esse casamento de cavalo, natureza e humanidade alegra sim meu coração. Agora, o nosso coração, pois no núcleo de expansão e ordenação, no NEO com cavalos, eu vou dividir e somar toda essa experiência em troca com vocês, alunos, líderes e conquistadores, que também têm o seu coração pulsante nessa nossa causa e propósito. Quero até aproveitar e deixar algo que você não deve se perguntar. É sobre o que eu quero fazer. E sim, se pergunte o que faz o seu coração cantar. Esse é o segredo. Na verdade, o caminho que com certeza irá te mover e guiar para que realmente você esteja conectado comigo e com esse todo na construção de grandes histórias. E se você chegou até aqui e sente esse chamado, essa força, fica comigo. Esse é só o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula. Amanhã tem mais, e como dizia também o meu amigo e mestre Paulo Newman, com certeza vai valer a pena. Então, espero você e nos vemos amanhã.